Exatamente. Olá. A Mariana estuda também, estuda o fenômeno dos K-dramas, né? E deu uma palestra para a gente e está fazendo o seu doutorado relacionado a isso, né, Mari? Sim, professor Emiliano, já conversa bastante no Instagram, né, professor? Eu já estou Sim. pensando em fazer uma live daqui a pouquinho, em março, sobre o assunto. Isso. A gente tem, a gente tem, é em março agora que tem um evento, né, sobre Coreia, né? Sim, sim. Tá certo. Depois divulga para a gente, então. Ah, pode deixar. Pode deixar, eu te passo. E, Emiliano, quer ver se consegue compartilhar aqui os slides? Sim, seria ótimo para testar já, né? Uhum. E aí, como é que eu faço para compartilhar? Share screen. Isso. Aí vou aqui. Share. Vamos lá. Ele aparece alguma coisa para vocês? Tá certinho. Deixa eu ver como é que ele está enquadrado. Ele está bem quadradinho? Tá sim. Tá? Tá tudo certo. Essa parte aqui nossa de... Não sei se é só comigo esse display, tá cortando um pouco, mas eu acho que é porque minha... Ah, não, não, tudo bem, é meu display aqui que tá excelente. Tá bem cortado, tá bem enquadrado, 95, é isso mesmo? Tá, Não, eu tá botei... certinho. Tá bom, E, perfeito. pessoal, então, só vou pedir para quem está aqui no Zoom, depois eu vou olhar as perguntas que estiverem no YouTube também, mas para seguir com a gente nesse passeio através de personagens, né, pela história da Ásia com o professor Emiliano, e as perguntas que vocês tiverem, guardarem pode já colocar no chat para a gente poder responder depois, ou fazer diretamente quando a gente terminar. Mas fiquem à vontade. E, na verdade, a gente está apoiando o projeto do professor Emiliano, que é o do Grupo de Estudos Asiáticos, né, tentando aumentar um pouco, ajudando a difundir um pouco esse conhecimento que acaba sendo concentrado em pequenos nichos, né, e tentar transformar ele em conteúdos mais acessíveis ou também que sejam mais abertos para o público, né? Então, o professor Emiliano começou com esse grupo de estudos e a gente está com algumas ideias assim, de promover alguns debates, algum clube do livro e pensar juntos, né, em formas de ajudar a espalhar um pouco desse conhecimento. O professor Emiliano é um dos... Provavelmente quando você vai procurar livros de história asiática, é o grande autor de livro de história asiática do Brasil. Se você, a referência, a grande referência que nós temos. E assim, não só a grande referência, mas uma excelente referência. Né? Não adianta você ser uma grande referência, mas não. Tem um conhecimento de peso e consegue transmitir isso de forma... Acho que ele está nessa grande labuta de transmitir esse conhecimento e torná-lo acessível a todos. Se você for no canal do YouTube dele, tem um canal, nossa, de uma generosidade incrível, né? Essa missão que o Emiliano tomou para si, que é de transmitir esse conhecimento. Professor Emiliano, pode falar um pouquinho de si antes da gente começar? Então tá, obrigado, Lina. Centro-Ásia, para mim, está sendo um apoio fundamental. Todos vocês divulgado, mais debatido, mais presente e acessível para todos. Eu devo primeiro dizer o seguinte, a minha conexão aqui na minha casa não é das mais confiáveis, então me perdoem por isso, eu tenho que rever meu plano aqui na internet. Segundo, me perdoem 2 vezes, porque eu estou um pouco com gripe, vou tentar um pouco poupar. Eu tenho 95 slides para mostrar para vocês, eu vou tentar fazer isso em 1h30. Dúvidas, questões a gente faça no final. Eu sou professor de História da Ásia, da Federal do Espírito Santo, e tenho desenvolvido junto com várias pessoas, então não só isso somente, eu sou muitos estudantes, professores, intelectuais, jornalistas, né, amigos do Brasil todo, que a gente leva esse projeto para frente. Então, eu criei um grupo de maneira bastante informal, inicialmente no grupo do WhatsApp,
no grupo de estudos asiáticos, e isso aqui tá, eu queria, na verdade, eu já falei para a Lina, queria fazer isso como uma espécie de um projeto inicial, para um evento inicial para a gente começar a fazer mais eventos assim. Eu vou aqui, na verdade, apresentar um panorama enfatizando as interações e os personagens da história asiática. É muita coisa, tá, gente? É muita coisa. Esses slides depois vocês podem me pedir, eu posso passar para vocês. E aí eu já penso aqui, junto com a Lina, aprofundar depois mais em regiões, em aulas, para serem também organizados pelo Centro-Ásia, que já tem uma expertise, já tem experiência nisso. Então, que isso aqui fique como uma espécie de pontapé inicial, né, comigo e com vocês, todos vocês. Estamos caminhando todos juntos, tá, gente? Eu só, antes de dar o pontapé inicial nas apresentações, tem um conceito que é muito em voga hoje, e que eu acho muito lindo, que se chama, que estava até compartilhando com amigos os dias desses, que chamou o conceito japonês de Ikigai, né? Que na verdade é você encontrar o melhor de você e você deixar isso para todos no mundo, ajudar as pessoas no mundo. Esse conceito para mim é muito caro para mim, porque é isso que faz com que você se levante da cama e queira contribuir para a humanidade. Acho que é isso que é esse conceito de Ikigai, né? Então, eu tento aqui também, junto com vocês, deixar isso adiante. Então, eu vou aqui primeiro apresentar esse lindo slide. Na verdade, esses slides aqui que eu tento botar é para justamente pelo impacto visual, demonstrar a riqueza da arte asiática. Veja que existe aqui uma pintura de uma jovem nobre indiana da dinastia Mogol, na Índia, século XVIII, XIX, né? E é um retrato, primeiro, da delicadeza, do refinamento das cortes indianas, muito influenciado pela arte persa, tá, gente? Então aí já você tem uma conexão com a corte persa, safávida, Qajar, que vai para a Índia, e eles carregam também os conceitos artistas persas e são incorporados nas cortes indianas. Ou seja, olha só, já há um intercâmbio, uma interação interessante de algo que nem sempre é evidente no primeiro momento, de como que a Pérsia do século XVII e XVIII tem com a Índia da dinastia Mogol do século XVII e XVIII. Isso não é ensinado para a gente. E é isso que é interessante a gente vir aqui nesses desafios, achar as interações, achar os personagens que demonstram essas interações na história. Então é isso que eu queria fazer isso com vocês, desafiar com vocês nesse caminhar hoje. Bom, eu queria primeiro botar aqui, deixa eu só diminuir aqui mesmo. Eu queria primeiro demonstrar aqui no primeiro momento que há uma rede de influências, de trocas culturais que vai se estender muito antes de Cristo, inclusive, né, da nossa era. Você tem, por exemplo, rotas e caminhos, comerciantes peregrinos que levaram suas crenças, culturas das estepes, de crenças desde o zoroastrismo, das terras persas, brahmanes, hindus da Índia, budistas, que vão ganhar mais alento com a conversão do imperador Ashoka, né, na Índia, no reino bactriano, que incorpora a arte helenística, que vem de Alexandre o Grande, com a incorporação depois, no período bactriano, do budismo, e aí produz aquela grande escola de Gandhara, que combina a arte helenística grega com o budismo. É uma coisa extraordinária essas interações, né? Aqui, nesse caso, temos um relevo da região de Begram, no Afeganistão. Hoje, Begram fica aí mais ou menos onde fica o aeroporto de Cabul. E isso foi esculpido em marfim no período Kuchana, que foi um período ainda de florescimento da arte budista e também hindu. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que o hinduísmo, que a gente acha que somente se limitou às regiões indianas, ela foi muito além. Inclusive indo nas regiões hoje do Afeganistão, da Caxemira, depois veremos que vai para a região do Sudeste Asiático, né? Então, aqui você tem uma expressão da arte hindu, num período Kuchana, nas regiões afegãs, e chega inclusive até um pouco mais ao norte das terras afegãs, nos caminhos, os meandros que se acha
nas rotas das comerciantes, de peregrinos. É isso que, na verdade, se trata a história, né? São as trocas de pessoas, humanos, com seus valores, suas paixões, seus produtos culturais, né? É isso que compõe aí o mosaico da história. Olha só que interessante. Aqui, nesse caso, você já tem aqui um retrato, as influências hindus que vão em outras direções, além da Ásia, inclusive. Então, você tem aqui a deusa hindu, a Lakshmi, à direita, que foi achada nas ruínas de Pompeia, na Itália, né? E isso no primeiro século de nossa era, né? E isso pode ser que isso possa ter servido de inspiração depois para o retrato da deusa Vênus e seus cupidos na arte romana. Vejam que essas interações, elas não são unilaterais, elas são bilaterais, elas se incorporam umas às outras ao longo do tempo, das gerações, mas isso é incorporado. Então, quando falamos da história asiática, não estamos falando de um lugar isolado, estamos falando de um local de intensas trocas comerciais, culturais e humanas, né? Eu tenho aqui um outro retrato. Aqui é um mapa, mais especificamente, né? Aqui vemos as rotas terrestres marítimas na difusão do que vai vir muito das regiões indianas inicialmente, né? Desde o século III a.C., com o budismo, até um pouco antes com brahmanes hindus, né? Vindo das regiões da costa sul, regiões sul indianos, entre os Palavas e os Cholas, que eram exímios comerciantes navegadores, né? Os Cholas mesmo chegaram a controlar todas as principais rotas nos mares do Oceano Índico, as Maldivas, o Estreito de Malaca, Sumatra. Chegaram a derrotar o reino em Sumatra do Srivijaya no século XI, os Cholas do sul da Índia, né? Os budistas também levaram o cânone budista, que era escrito em Pali na época, para as outras regiões, conceitos como a construção arquitetônica de uma stupa, né? O budismo, na sua vertente Theravada, que começa a chegar na ilha de Sri Lanka, no sul da Índia, depois do terceiro concílio budista. O budismo chega, diz aos cânones budistas, que chega com um dos filhos de Ashoka, o imperador convertido, o indiano convertido, o filho dele, o Mahinda, que converte o rei Singalestisha, né, da época de Anuradhapura, do século III a.C. E o budismo vai além, tá? Ele depois, ali de Sri Lanka, ele vai para a costa birmanesa, ele chega em Sumatra, ele chega também na ilha de Java e algumas outras regiões do Sudeste Asiático. Essa é a vertente Theravada, tá, gente? É uma das divisões do budismo. Outra, Mahayana Tântrica, ela vai ter ramificações mais para o norte. Planto tibetano, Ásia Central, regiões do Oeste chinês e em diante. Aí aqui temos já os produtos também evidentes do budismo, além do norte indiano. Esse aqui é um templo na Caxemira, chama de Gunavarman, né? E aqui você tem, inclusive, figuras de seres iluminados do budismo, sábios, que são os arhats, né? De acordo com os relatos antigos. E Gunavarman remete a um eminente monge caxemirense budista, que leva o budismo para as terras chinesas no século V de nossa era. Ele vai ensinar, inclusive, o Sutra de Lótus, né, no reino da dinastia Liu Song, do imperador Wen. Deixa eu só passar aqui adiante. Outros monges sábios vão para outras regiões, né? Inclusive, não somente o Gunavarman, como o lendário monge budista caxemirense. Os caxemirenses têm um papel muito importante. Não somente os pandits, né, os sábios, brahmanes sábios, como o Nehru mesmo, ele era um pandit, que conservaram as tradições do sânscrito, das escritas sânscritas. Como muitos caxemirenses também budistas estudaram nas regiões mais sagradas do budismo no norte indiano, depois traduziram para as outras línguas. Um deles vai ser o lendário Kumaradiva, que ele consegue depois traduzir para o chinês os ensinamentos do ideário budista. É uma coisa extraordinária. Como ele conseguiu fazer, não somente o léxico, como as ideias que eram muito difíceis de ser transportadas das línguas sanscritizadas para o chinês, e ele incorpora isso usando conceitos do taoísmo, da religiosidade popular chinesa.
Kumaradiva é também um dos grandes, ele consegue depois levar a mensagem budista para as terras chinesas. Para mim, isso é uma das coisas mais magníficas do budismo, como que ele consegue fazer uma ponte, claro, se adapta, incorpora questões locais, populares e chinesas, tibetanas, etc. Mas você consegue ter uma expansão do budismo para as terras chinesas e além. Outros monges vêm, né, levam adiante o budismo, né? Tem inclusive no Camboja uma lenda que diz que um brahmane do sul da Índia chamado Durgasvanin, ele se casa com a princesa Khmer, ele manda construir inclusive um linga, né, aquele falo simbólico que representa a fertilidade Shiva do século VII em Sambor Preikuk. Outro vai ser o Buda Nandi, né, Nanté, vindos do Sri Lanka, que teria esculpido imagens de Buda na China, e é considerado um dos 28 patriarcas do budismo, né? No budismo no Mahayana, numa linguagem que vai desde Gautama, né, o próprio Buda, Shakyamuni, até o próprio Bodhidharma do século V, VI. E o Bodhidharma, lembrando que ele é considerado o pai do budismo Chan, que nasce na China e depois vai para o Japão e começa a ganhar áreas de ser o budismo Zen. Outro próximo slide. Outros artistas também levaram o ideário dos monges e brahmanes e as expressões até mais culturais, né? Então você teve artistas vindos de regiões indianas que vão muitas vezes fugindo de desastres e também buscando ricos patronos. Muitos vão para patronos tibetanos e levam um budismo tântrico, estabelece no Tibete, no planalto tibetano, que vai ganhar outros ares. Outros, como o Diman ou Bitpala, que chegam no século IX, e eles são aqueles últimos representantes de uma das últimas dinastias de expressão na Índia, né, na região de Bengala, no nordeste indiano, das dinastias Pala e Sena, séculos VIII, século XII. Temos retratos idealizados deles. Essa aqui é uma região onde ficava regiões da dinastia Pala, dinastia Sena. O que eu acho mais fascinante é isso aqui, porque essa rota que possibilita as ligações do norte da Índia para regiões do Vale do Katmandu e as proximidades de Bhaktapur, no Nepal, e também chegando ao planalto tibetano, isso também vai servir de rota a vários outros artistas que concebem, eles consolidam escolas magníficas do indo-budismo na região nepalesa e planalto tibetano. Essa rota, muitos vieram desde a época dos Japanadas, né, relatado nos épicos hindus, como o reino de Mala. E desse reino de Mala, que está aí no mapa especificado, você tem uma série de artistas que eles chamam os Newaris. Esses Newaris, eles levam sua cultura depois para a região do Vale do Katmandu, no Nepal Norte. E a arte Newari em Katmandu, Bhaktapur, principalmente, próximos ali de Katmandu, Nepal, é uma coisa lindíssima. Ele revela a religiosidade e a arte Newari, combinando elementos tântricos dos hindus e dos budistas. Esse aqui já é um dos templos, depois do terremoto que teve, lamentável, alguns anos atrás. Olha como é que a expressão de riqueza dos Newaris, entre cada coxa que eles têm esculpido em madeira, num dos templos aqui, feitos pelos Newaris, isso aqui em Bhaktapur do século XVIII. Como se muitos vão para o Nepal hoje, Katmandu, região de Durbar, em Katmandu, Bhaktapur, aquelas regiões mais do Vale do Katmandu, regiões mais férteis, não tão altas do Nepal, você se encanta com essa arte Newari. É uma coisa absolutamente impressionante, né? E não é à toa que depois um dos maiores imperadores da dinastia Yuan chinesa, né? Quando os mongóis tomam a dinastia chinesa, o próprio Kublai Khan, ele traz um artista Newari para construir um pagode branco em Pequim. Né? Toda a comitiva, a escola dele, dos Newaris, vem para Pequim. Então é uma coisa impressionante, era renomado. Novamente, olha como que as interações começam
a fazer as pontes, né, ao longo da história. As regiões, elas não são estanques, elas se conectam para as influências, artistas e por assim vai. Então, falando nele, é essa pessoa que está aqui à esquerda, que é o Aranico, né? Que no século XIII, o próprio Kublai Khan manda trazer ele para construir o templo branco, a stupa branca de Miaoyin, hoje em Pequim, até hoje, visto ali em Pequim, né? E entendendo que os mongóis, quando tomam a China, isso na dinastia Yuan, né, dos mongóis, eles tinham se convertido ao budismo em séculos anteriores, né? E eles tinham profundo respeito ao budismo tibetano e o budismo que estava presente no Himalaia, né? E também, já vou até adiantar, que era uma maneira um pouco dos mongóis na China, quando eles tomam a dinastia própria, no século XIII na China, XIV, eles querem também afastar um pouco a elite confuciana, né, local. Então, eles promovem o budismo em contrapartida ao budismo, ou confucionismo chinês, dos mandarins, né, dos letrados. Mas ainda não é tempo de eu falar sobre isso. As influências indo-budistas vão além, outras regiões. Sumatra, na Indonésia, você tem evidências como nesse bronze da deusa a Prashnaparamita, século XIV, vindos de artistas tamis da região sul da Índia. E essa obra, por exemplo, pode ter sido obra, inclusive, da escola do artista Shurya, que viveu nos tempos do reino Srivijaya, do século X, XI e XII. Então, você vê que também o budismo chega ali. Há relatos também de viajantes, peregrinos chineses que chegam na região de Palembang, a capital de Srivijaya, e relatam que havia milhares e milhares de escolas, mosteiros budistas na região. Isso no século X, XI. Né? Então, é uma coisa que o budismo estava presente. Outras regiões, a gente vai ver como em Java também existe já a chegada do budismo, né? O budismo mahayano, no caso, em Java. Então, deixa eu ver aqui outro. Os elementos arquitetônicos também se espalham do budismo, né? No caso que desde a lendária construção das estupas mais antigas do budismo, né, no mundo, que é na Índia, a stupa Isanti, do século III a.C., que depois vai servir de modelo para várias outras. Claro que vai haver modificações, levando à construção, talvez, um dos maiores templos mais sagrados do budismo, que é de Bodh Gaya, em Bihar, no norte indiano, né? E isso vai servir depois como arquétipo de outras construções no mundo budista, né? Como, por exemplo, na cidade birmanesa, a sagrada cidade birmanesa de Bagan, que está aqui, acima à direita, e aqui é o próprio Bodh Gaya, tá? Em Bihar, no norte da Índia, e aqui você tem, por exemplo, a construção de algo inspirados também em Bodh Gaya, em Qianqiu, em Pequim. Que é muito interessante esse mural também, porque nas rotas dos corredores de comércio, de cunho estratégico militar também, né? No oeste chinês, por exemplo, chega na Ásia Central, você teve, como por exemplo, no corredor Gansu, que liga a região centro-norte da Índia com regiões ocidentais da Ásia Central, você tem, por exemplo, perto da cidade de Dunhuang, uma das cidades mais cosmopolitas, ao longo do que é chamada Rota da Seda, a gente vulgarmente chama Rota da Seda, você encontra nas grutas de Mughal obras pintadas que revelam, né, na sua arte, feições figurativas próprias, mas também trazendo elementos do budismo, né? E nesse caso aqui você tem feições bem características do local, de seres iluminados do budismo mahayano, né, os bodhisattvas, e aptaras, que são as guardiãs, encantadoras, guardiãs do mundo divino da natureza. E nesse caso, uma pintura da época da dinastia Zhou Norte, do século VI d.C. Percebam que as cores ainda são preservadas, tá, gente? Essas grutas Mughal, que foram depois, de maneira daquele imperialismo europeu no século XIX, o Sir Orlstein, ele chegou, ele convenceu um monge, ele entrou, ele pilhou, comprou várias obras, escrituras muito sagradas, levou ao longo dos meses todos para o British Museum, e outros exploradores franceses chegaram também, conseguiram comprar, pilhar obras que estavam guardadas nessas inúmeras grutas Mughal, e está aí no Louvre,
entre outros museus do mundo, né? Então, aqui na escrita você também tem a adaptação do cânone budista, que vai ser fonte de buscas e traduções inúmeras, né? Que inicialmente eram registradas, como na região sul da Índia, em folhas de bananeira, né? Escritas em Pali. Então, você percebe, por exemplo, aqui na figura, deixa eu ver onde está na figura aqui. Aqui na figura, claro que isso aqui não é uma folha de bananeira, mas o Pali, ele é uma base hoje do que é a escrita birmanesa, por exemplo, se baseia muito. É uma escrita muito arredondada, né? Você percebe, e era muito propícia para se registrar em folhas de bananeira, né? E aí você depois tem a adaptação aqui do Pali aqui no chinês, né? Isso aqui já é uma placa de metal, claro, preservados no que vai compor depois os grandes ensinamentos do budismo gravado, que vai ser o Tripitaka. E aqui no birmanês, tá? Retratado aqui em Kudotal, que também guarda o cânone dos ensinamentos budistas do Tripitaka. Para vocês terem uma ideia, depois, até mesmo na Coreia, também eles vão preservar o Tripitaka, e é considerado o maior tesouro da história da Coreia, é o Tripitaka, que quando foi destruídos na época quando os mongóis invadiram, e depois com os japoneses, no final do século XVI, eles depois mandaram outra vez compilar. Quando eu estive no Myanmar, na Birmânia, também você tem em Mandalay a escrita do Tripitaka em inúmeras placas de mármore que compõem um templo enorme ali nas proximidades de Mandalay. É o texto mais sagrado do budismo. Então você vê o valor que existe para esses povos, né? Esse cânone dos ensinamentos budistas. Aqui eu trago relatos de viajantes peregrinos, que foram cruciais para mostrar e alcançar regiões do mundo budismo, né? Então, das escrituras, tradução e incorporação das escrituras budistas. Esse aqui, por exemplo, tem um retrato artístico do século IV, que viveu um monge Faxian, que relatou suas viagens, a existência de comunidade, de escrituras sagradas e de soberanos budistas na Índia, né, como na época da dinastia Gupta, do Chandragupta II, no século IV, depois de Cristo. Nessa ilustração, uma licença artística, vemos Faxian diante das ruínas do primeiro imperador budista, que foi o Ashoka, que se converteu ao budismo, né, depois que ele promoveu se arrepende de ter matado tantos no reino de Kalinga, na costa leste indiana, né? E depois o Faxian leva as escrituras budistas a serem traduzidas ao chinês. Novamente o vertente Índia, China, que se dá. Depois de Faxian vai ter outros viajantes chineses peregrinos, tá? Muitos vão, né? O Xuanzang, que é o mais famoso do século VII, que é serviço do imperador da dinastia Tang, o Taizong. Ele depois vai servir de inspiração para compor a obra clássica chinesa, uma das que vai ser composta no século XVI, que vai ser chamada O Jornada ao Oeste. Bom, aqui já tem um outro lado, mais ao norte dos limites do que a gente considera como a China, né? A gente tem aqui povos que vão estar presentes nas estepes asiáticas, muito além do que a gente comumente entende como a China. O que eu acho interessantíssimo entendermos esses povos. Túrquicos, mongóis, manchus, e eles não são apenas bárbaros, eles fazem parte da história chinesa, não somente como invasores, mas também comerciantes, pessoas que trazem elementos novos, casamentos, alianças, costumes, né? E não é simplesmente você opor mongóis contra os chineses, a interação deles é muito mais interessante de se observar. Esses povos fazem parte da história chinesa e de várias outras regiões asiáticas. E aqui temos um mapa das extensões máximas de uma nação que se chama Xiongnu, que é um termo pejorativo, tá, gente? Que em chinês significa escravos bravos, e que possivelmente isso aí, através de outras interpretações corruptelas, deu a origem ao termo que a gente fala de Hunos, né, que vai estar presente na história europeia, né? A gente viu o Xiongnu um pouco antes. O Xiongnu, na verdade, que a gente tem que entender é que Xiongnu, eles combatem um povo próximo,
chamados Yuechis, e os Yuechis, no século II, eles vão para a região de Kuchana, que é aqueles primeiros slides que eu comecei a mostrar para vocês. E eles levam o budismo, né, que eles já tinham presentes, e eles começam a promover o budismo na região do Afeganistão, ali no noroeste indiano. Né? Então, os próprios Yuechis, que estão próximos de Xiongnu, eles escapando do Xiongnu, eles começam a se estabelecer na região noroeste indiana. Novamente, as interações, né? As migrações que me interessam. A Xiongnu, eles conseguem consolidar uma confederação muito, muito forte durante a dinastia Han chinesa, né? O seu próprio, seus fundadores, o Modo Chani, no século VII a.C., ele vai, inclusive, promover uma série de invasões e depois consegue firmar alianças diplomáticas muito firmes com os imperadores chineses da dinastia Han. Né? Então, é interessante. Não é sempre que os chineses conseguem manter a Confederação Xiongnu afastada. Algumas vezes, os chineses têm que pagar tributos para Xiongnu. Então, não é simplesmente aquelas muralhas servindo para contenção. Aquilo, muitas vezes, era local de trocas e até mesmo de tributos, né, dos chineses para o Xiongnu. Xiongnu, tem uma época que ele chega a se estender, como no mapa, domínios desde a região Baikal no norte, a região Pamir no sul, o rio Iliao a leste, né, e consegue, inclusive, controlar a região do corredor Gansu, que liga a região centro-norte chinês com a região da Ásia Central. Região muito estratégica na ligação para as rotas comerciais da Ásia Central, chegando às regiões da Persas, Oriente Médio e no mundo Mediterrâneo. Vital para o que a gente fala da Rota da Seda. Né? Aqui eu trouxe um tapete da época Xiongnu, hoje está no Hermitage de São Petersburgo. Claro, revelando o tapete mostra isso, o estilo de vida nômade, né? do Xiongnu. Né? No caso aí, é evidente que mostram o pastoreio, animais, caças, né? E há, inclusive, escritas na época em pedra do período do Xiongnu, nas montanhas Yin e Helan, perto ali da bacia do Rio Amarelo, norte da China, na volta do rio Ordos, né? E essas inscrições podem, talvez, ter relação com antigas inscrições que vão dar origem depois às línguas túrquicas que foram achadas no vale do rio Orkhon, na Mongólia atual. Então, estamos falando dos rudimentos mais distantes do que depois vai se resultar, primeiro, uma parte em línguas mongólicas, outras nas línguas túrquicas, né, na escrita Chagatai e por assim vai. Aqui temos o retrato do enviado da corte chinesa para Xiongnu, que vai ser o Chang Tian, presentes aí nas grutas Mogal, tá, em Dunhuang. Esse desenho vem do século VIII. Então, significa que, por exemplo, quando o imperador chinês manda Chang Tian para negociar, relatar, eles percebem que existe um rival à altura a ser negociado, a ser entendido. Inclusive, há muitos, depois de exaustivas campanhas, o imperador chinês Han, o Gaozu, ele desiste das empreitadas com Xiongnu e ele abre para negociações. Isso está registrado nos anais chineses, 198 a.C., acordos de casamento e tributos chineses estabelecidos com o regente de Xiongnu, chamado o Shan Yu, né? Então, aqui temos uma pintura de um dos primeiros enviados da corte chinesa, da dinastia Han, o Chang Tian, do século II a.C., que foi enviado pela corte Han chinesa para explorar Xiongnu, e depois ele vai além, para as regiões mais ocidentais, né? E ele traz esses retratos depois narrativas para serem depois compilados pelo talvez o maior historiador chinês, o Sima Qian, do século I a.C. Aqui temos as ruínas de uma fortificação chinesa do período Han e Dunhuang, numa região hoje muito árida, muito desértica. Na verdade, esse deserto da Taklamakan, essa região mais aí noroeste da China, hoje bastante árida, ela sempre foi muito difícil. Ela tinha um valor estratégico muito grande. E o primeiro avanço chinês que se dá
é pela via militar, no sentido de os primeiros chineses que iam para lá eram militares que tinham que construir as fortificações e serviam lá durante essas fortificações durante determinados anos e depois voltavam. Com o tempo, eles perceberam que você estabelecendo o controle dessas rotas, você tem a garantia de uma ordem para enviar produtos e demandar produtos que vêm da área central. Então, durante a dinastia Han, a dinastia Tang, depois isso vai ficar muito evidente, século VI, VII, um ganho que a China tem com o controle dessas rotas para o oeste. Aqui temos outra figura fantástica. Eu esqueci de falar uma coisa muito interessante, porque um dos produtos que era chamado a Rota da Seda, que começa a estabelecer, por vezes, né, que aqui você tem um desenho um pouco mais, que já é a rota do que Xuanzang faz para o norte da Índia, regiões aqui da central, mas a Rota da Seda que chega, inclusive, por último momento, vários intermediários do mundo mediterrâneo, uma delas, a própria seda, ela era muito demandada pelos romanos, né? E a seda, por exemplo, entre os romanos que tinham dinheiro, virou uma febre, né? Então você teve, inclusive, dentro das leis suntuárias, né, aprovada a Lex Oppia, que proibia a ostentação excessiva nas vestes. Isso vai incluir a seda, que se dizia que revelava demais o corpo. E Sêneca mesmo, o grande Sêneca, ele havia reclamado disso no primeiro século depois de Cristo, né? De que era o furor das pessoas comprarem tecidos fazendo roupas com seda, né? Homens e mulheres. E Sêneca achava que isso era sinal da decadência e também motivo de drenagem da prata romana. É engraçado que do lado chinês, você já tinha também ideia, via nestorianos, de que existia um grande império no Ocidente, né? Inclusive, na própria capital chinesa, Chang'an, você tem uma estela que foi erguida, né? E lá você teve cristãos nestorianos que falaram da mensagem do cristianismo, né? Porque eles foram perseguidos pelos bizantinos, acharam abrigo nos persas, depois, pela rota ao norte, chegaram também nas regiões ocidentais chinesas. E essa estela também refere-se a um grande império ocidental, né? Em chinês seria o Da-Qin, né? Da, grande, Qin, né? Região mais oeste. Mas não, aí tem aqui a própria vida do Xuanzang, né? Que seguiu um pouco dos relatos inspirados em Faxian. Ele foi a regiões de Kuchana, ele chegou nos grandes centros de estudo, universidades budistas no norte da Índia, Nalanda, Taxila. Ele chegou em Bodh Gaya, né, onde o Shakyamuni, o Buda Shakyamuni, alcançou a iluminação. Ele narrou isso, né, no sentido de narrar onde o budismo se encontrava no mundo, além de trazer relatos sobre essas comunidades, né, e depois de anos, Xuanzang ele retorna à capital chinesa, a Chang'an, né, e ele conta isso, é recebido pelo imperador Taizong da época. E ele traz centenas de escritos budistas, que começam a ser traduzidos, inclusive, num escritório próprio que Taizong monta para ele e seus seguidores. Depois, as viagens de Xuanzang, que é muito celebrado dos chineses, depois vão ser publicados no século VII por um dos seus estudantes, que é chamado o registro da grande dinastia Tang das regiões ocidentais. Estamos aí no período já da dinastia Tang, quando o Xuanzang faz o seu grande viagem. Eu pulo um pouco adiante, depois da queda da dinastia Tang. Aqui temos aí a nova capital da dinastia Song, então, de 960 a 1279, então, logo antes da tomada dos mongóis na China, né, a capital Kaifeng. Então, sai de Chang'an, região muito próxima ali do norte, desce um pouco mais ali para o sul. E ali você tem uma cidade que é considerada das maiores do mundo, do século X, do século XI, Kaifeng. Então, a riqueza muito da prosperidade da dinastia Song, Kaifeng vem, e nesse retrato fica evidente, né, o ar cosmopolita de povos, culturas,
sendo negociados no mercado, nas cidades, nas suas muralhas, né, e seus mercados apontados, organizados, uma estrutura urbana própria, como Chang'an também tinha sido, né, hoje Xi'an, né, Kaifeng também tinha, né, e aqui temos aí um retrato da sua prosperidade, né, da seu vigor, né. Por exemplo, vejam que interessante, a dinastia Tang anterior, o contato com povos das estepes era tanto que você já teve a entrada de costumes adotados na corte chinesa, até um pouco parecido com aqueles costumes da corte francesa, de uma nova moda vindo de uma região, e todo mundo quase se vestir de maneira diferente, por assim vai, né? E na dinastia Tang, relata-se que você tem você tem retratos disso, de pessoas nobres da corte chinesa, da capital chinesa, da dinastia Tang, usando calças, praticando montaria, consumindo leite e carne de carneiro. Isso é costume dos povos túrquicos, e não chineses, que bebiam chá, tinham aqueles trajes tradicionais, o hanfu. E, então é interessante como é que você tem costumes que são incorporados, né, na corte chinesa, né? O Kaifeng, no século XII, depois, com a decadência da dinastia Song, a capital vai um pouco mais para o sul, né, um período tardio Song, que vai para a cidade de Hangzhou, às margens do rio Yangtze, talvez uma das cidades mais magníficas, que foi muito celebrado pelo Marco Polo, uma das cidades mais belas do mundo, né? Deixa eu passar aqui. Isso aqui é belíssimo, né? Porque você tem, depois, com o estabelecimento de uma outra dinastia, que em parte vai ser inspirado pelo confucionismo, mas vai ter um dinamismo próprio, isso posso depois falar em futuras aulas, que vai ser a dinastia Goryeo, né? Do século X até o século XIV. Você tem aí, por exemplo, as famosas cerâmicas de verde acinzentado, translúcido, que remete ao jade, que a gente fala que é o celadon, nas cerâmicas coreanas, que eram, depois, quando os mongóis chegam, dominam a China, conseguem aí submeter toda a aristocracia, as casas reais coreanas, começam a apresentar cerâmicas chinesas que eram muito valorizadas pelos chineses, pelos coreanos, pelos japoneses, mas também levam para onde tinha um domínio mongol transasiático para as regiões do Oriente Médio. Então você tem, inclusive, relatos do próprio Saladino, né? Um grande sultão que conseguiu fazer uma resistência contraofensiva aos cristãos nas cruzadas. Ele é um grande admirador das cerâmicas coreanas, Celadon. E olha, gente, vocês não têm ideia, a gente vai ver das guerras em Qin, o Hideyoshi é um veterano de guerra, um dos maiores líderes de guerra do japonês. Ele promove uma invasão, duas grandes guerras, as guerras em Qin contra a Coreia, no final do século XVI, e ele pega muitos ceramistas coreanos e depois ele leva como uma espécie de escravos ou artesãos para construir uma escola de cerâmica em Kyushu, no arquipélago japonês, que vai dar o início à escola de cerâmica Arita. Então é interessante como a cerâmica, como ela era muito valorizada na região do leste asiático, né? Aqui estamos já a figura até do próprio Kublai Khan, a nova dinastia que vem, dos mongóis que estabelecem vários canatos, Chagatai, Ilkhanato, a Horda Dourada nas regiões ao norte do Mar Negro, e também um grande canato, né, o que vai ser depois tomado pelo Kublai Khan, neto de Temujin Khan, de Gengis Khan. E Kublai Khan, durante anos, ele persegue o que restava da dinastia Song, que tinha ganhado resistências no sul, né, que seria a dinastia Song meridional, até por fim dar cabo a toda a resistência Song em 1279. E aí inicia-se um período mongol, da dominação mongol na história chinesa. E o que é interessante é que hoje os historiadores percebem que essa rápida expansão mongol, 3 canatos, ele vai interligar várias regiões asiáticas, né, no século XIII, século XIV. Para vocês terem uma ideia, quando eles chegam nas regiões que hoje a gente considera como a Ucrânia, Rússia,
a Horda Dourada, eles trazem conceitos que até então eles não tinham nenhum organizado. Então, hoje você tem palavras russas que se fala com relação a crédito, correios, e para assim vai, né? Postagem, para assim vai, que tem origem, na língua russa tem origem mongol. Porque os mongóis que organizaram o sistema de transporte de correios muito bem estabelecido, transasiático, né? Então você tem desde ali do norte do Mar Negro, e até mesmo os mongóis começam a chegar nas regiões ali próximas da Hungria, da Polônia, né? E também interligando as regiões do extremo leste, então desde a Península Coreana. Então essa integração mongol é muito interessante, né? Como é que ela começa a ampliar esses contatos, e vale dizer que foi graças a essa ordem mongólica, Pax Mongólica Transasiática, várias longitudes, em que um mercador de Veneza chamado Marco Polo consegue chegar nas terras chinesas, né? Foi graças a essa ordem transasiática que Marco Polo, seu pai, diz a lenda, né? Porque não se sabe se existiu ou não, enfim, isso não cabe a mim aqui analisar isso, mas foi graças a isso que Marco Polo chegou às terras chinesas, senão ele teria sido atacado, morto no primeiro momento por algum bandido no caminho. Então era a própria confiança das rotas do sistema de segurança que os mongóis conseguiram estabelecer nas longitudes transasiáticas. E é interessante que Kublai Khan, ele também manda um cristão nestoriano nas regiões ocidentais chinesas para chegar, e ele chega em Jerusalém, e ele vai negociar também com alguns reis franceses e europeus. Então, eles têm um Marco Polo deles. Tá? Estou falando Marco Polo deles porque a gente sempre pensa que parece que um ocidental chegou lá no Oriente, mas teve um chinês que também chegou na Europa. Tá? Então, isso é uma coisa que também tem trocas em várias frentes. É isso que eu acho que é interessante a gente sempre pensar quando a gente estuda a história asiática, a história da humanidade. Né? Então, a dinastia Yuan, a dinastia mongol, começa em 1271, 1279, ela começa a organizar. Primeiro, a capital ela é construída mais no norte, próximos das terras ali dos mongóis, nas proximidades do norte, ali, que vai ser chamado inicialmente Dadu, Cambalik, depois hoje é conhecido como Pequim. Né? Ele vai ter uma reforma administrativa grande, né? Os mongóis vão pegar anos de experiência do que eles adaptaram em outras regiões da Ásia. Então, os mongóis são muito adaptativos. Então, você entende o sucesso da expansão deles rápida, não é pela serem sanguinários, mas é por serem extremamente flexíveis e adaptativos. Então, quando eles chegam na região, por exemplo, de príncipes russos, na região ali das terras ucranianas, quando eles chegam, eles falam assim, olha, não me interessa qual é seu credo, sua religião, desde que você pague um tributo, mantenha a ordem, e a gente mantém isso. São várias regiões que se fazem. E entendendo que os mongóis, eles nem eram muçulmanos inicialmente. Né? Então, muitos deles seguiam religiões xamanísticas, alguns se convertem ao budismo, outros começam a ir para o Islã. Né? Então, eles são muito adaptativos e flexíveis. Então, no caso, até mesmo príncipes russos, na região ali da Ucrânia, mantinham o cristianismo, práticas do cristianismo ortodoxo, e você tinha uma supervisão tributária aí de mongóis na Horda Dourada. E eles trazem essas práticas também para a China, então eles começam a promover uma reforma administrativa. No caso, eles estavam muito desconfiados dos letrados confucionistas, os mandarins, e eles trazem a bagagem que eles tinham no primeiro momento, o contato que eles tinham com o budismo. Então eles começam a promover o budismo pela China, que já estava presente já há séculos. Eles promovem aquelas etnias que têm uma ligação maior, que não guerrearam contra eles, né? Os próprios manchus, os chujins, tibetanos que eles depois o próprio Kublai Khan chamam dos maiores lideranças do budismo tibetano o Shakya Pandita, e ele é responsável para organizar todo o budismo pelo Império. Ele organiza uma espécie de compilação administrativa. Ele é o preceptor dos filhos de Kublai Khan, então um dos maiores monges budistas tibetanos, faz parte fundamental
da educação, da administração do Império Chinês sobre Kublai Khan. Interessante isso. Por quê? Porque normalmente a gente sempre pensa que o Tibete é uma coisa sempre à parte da China, ou quando a gente entra em contato com embates, guerras, imposição, mas eles têm uma ligação, eles têm trocas também interessantes ao longo dos séculos. Né? Então, esse caso do Shakya Pandita é muito interessante como ele vai ter os tibetanos eram valorizados pelos mongóis quando estavam administrando a China. Aqui temos a expressão artística de alguns mandarins. Eu vou falar mandarins, que são os letrados que carregam todo o ideário do cívico-burocrático dos confucionistas, e que alguns deles começam nessas reformas administrativas dos mongóis na China, começam a se retirar para uma vida de reflexão, né? Ou perseguidos ou vivem à margem da sociedade, da dinastia mongol Yuan, e começam a refletir mais sobre a questão da ordem cósmica, muito presente também nas reflexões do taoísmo. Né? E aqui, por exemplo, tem a pintura de um grande pensador na época, século XIII, Mali, escutando um vento, né? Uma postura contemplativa, né? Que parece quase que a gente escuta o sábio Mali escutando as brisas da natureza. Né? Então, é interessante também o seguinte, gente, a arte chinesa ela também vai estar profundamente ligada não somente a questão figurativa e a três planos presentes, há sempre a inserção da figura humana numa expressão maior da natureza, tá? E que muitas vezes muitos artistas letrados, mandarins, que primavam pela caligrafia, também faziam transbordavam um pouco a caligrafia e também iam até para a escrita nanquim, para a arte figurativa. Então, muitas vezes você encontra obras de arte figurativa da natureza e também uma caligrafia praticada por um mandarim. Tá? Bom, isso aqui é a política já de consolidação e expansão universal que foi tentada pelos mongóis, né? Então, Kublai Khan, ele queria ir além da Coreia, quando chegou no leste. E além ali da região de Yunnan, na região sul chinesa. Então ele promove uma série de expedições marítimas. Nem todos marítimos, ela promove depois via Yunnan para as florestas birmanesas, que ele consegue até um pouco, porque ele toma a cidade de Bagan. Eu estive em Bagan por 2 vezes ali em Myanmar, e quando os mongóis chegam, eles não destruíram nada. Então, não houve uma resistência grande ali, talvez por isso que seja preservado. Agora, houve resistências grandes de expedições navais, por exemplo, a notória 2 expedições de 1274 e 1281 de Kublai Khan, que usam muitos marinheiros e a tradição naval coreana para tentar tomar o arquipélago japonês. Né? 2 grandes expedições que dão terrivelmente errado, que na lenda japonesa fala-se que foram espíritos do vento divino, mas também sabe-se que houve muito motim, revolta dos marinheiros coreanos de não aceitarem atacarem, ou até mesmo não aceitarem serem mandados por oficiais mongóis chineses. Então isso contribuiu para 2 grandes fracassos de expedições navais chinesas na época de Kublai Khan sobre o arquipélago japonês. Mas também houve outras expedições navais fracassadas dos mongóis. Quando eles vão, por exemplo, para a costa vietnamita, no sul, contra o reino de Champa, eles são rechaçados. Eles não conseguem. Né? Eles também mandam para a ilha de Java, lá na Indonésia, né? Que ali, no caso, curiosamente, na verdade, eles mandaram um enviado, e o enviado pediu eles como tributários, e aí eles se recusaram, inclusive mataram o enviado e mandaram uma outra expedição punitiva, conseguiu tirar o regente javanês da época, e isso faz com que um oportunista javanês na época percebeu a possibilidade de troca da dinastia, que vai se resultar na dinastia Majapahit em Java, no século XIII, e ele ganha um certo apoio dos chineses, né? Pelo menos o selo oficial de que pode agora comerciar com o Império do Meio, na China. E ele inaugura uma dinastia nova em Java. Então é interessante como é que
Há até uma reviravolta na história de Java com relação a isso. Aqui temos os intermediários, na verdade, né, que eu acho muito interessante. Por exemplo, os notórios zogdianos. Não somente os zogdianos, tá? Você também teve armênios, né, que faziam muita ligação ali com as regiões terras persas como o norte, regiões ali também com as terras bizantinas, depois com os turcos, entre outros, tá? Você teve os uigures também, túrquicos, que também faziam a intermediação da Ásia Central com as terras chinesas. Então, são vários povos. Nesse caso que eu peguei os zogdianos, é interessante, porque eram povos que vieram das terras persas, falavam línguas irânicas, não é propriamente a língua iraniana na época, eram barbudos, eles são retratados assim entre os chineses, inclusive, capitais, cidades chinesas no oeste chinês têm, inclusive, cemitérios de zogdianos. No primeiro momento, muitos zogdianos eles eram zoroastristas, então trouxeram a religião das terras persas para lá e conviveram em bairros, tiveram cemitérios zoroastrianos, as torres de silêncio, e construídas cidades chinesas, tá? Alguns anos depois, comerciantes por natureza, tá, gente? Extremamente pragmáticos. Eles converteram ao budismo, né? Você também tem relatos de, depois, uigures, que não são os ogdianos, que tinham se convertido a uma religião que desdobra-se do zoroastrismo, porque o zoroastrismo é grande, que é o maniqueísmo, e, inclusive, houve uma época, no século IX, X, se não me engano, entre os uigures, na Ásia Central, em que eles tiveram um reino maniqueísta. Eu acho isso muito interessante, porque a única fonte de boa parte do Ocidente, por muito tempo, sobre maniqueísmo, veio de Santo Agostinho, né? E aí depois descobre-se as grutas Mogal, ou relatos e escavações arqueológicas que existiam templos maniqueístas, cemitérios maniqueístas entre os uigures e das cidades ocidentais chinesas. E aí depois, claro, depois do século X, no século XI, muitos uigures túrquicos eles se convertem ao Islã, até mesmo ogdianos. Por que se converte ao Islã? Porque, na verdade, isso também se observa no Sudeste Asiático, o Islã, na verdade, ele se torna vantajoso. É um cálculo que as pessoas fazem, no sentido de que, se é comerciante, você tem mais pessoas muçulmanas, digamos, que têm rotas marítimas ou terrestres, você consegue crédito, você consegue confiança em pessoas que são da sua mesma religião, que tem uma expressão internacional maior, então você tem um poderio maior de crédito, de confiança, você tende, sendo um comerciante, navegador, depois regentes, soberanos, que também querem enriquecer e ganhar poder nisso, se converte ao Islã. O Islã, ele, em boa parte, quando ele avança, da Ásia Central, a gente vai ver isso logo depois, ele vem pelo sufismo, sim, pelas crenças místicas, mas também ele vem muito pelo cálculo pragmático das pessoas que querem ter maior poder de expressão, de alcance comercial financeiro. E aí, no caso, quando eles trazem as redes anteriormente de zoroastrianos ou de budistas, serve porque era vantajoso também comerciantes terem isso. Na verdade, é uma coisa muito pragmática, não é uma coisa muito doutrinária que acontece. É isso que se observa de relatos da maioria, não grandes sábios, mas a maioria das pessoas. E aqui você tem um retrato de zogdianos em uma cidade do Tajiquistão, em Penjkent. Então, você vê que é um retrato de uma afluência, né? É um comerciante muito rico que está aqui retratado. Na região da Ásia Central. Aqui tem um mural de uigures. Aqui, quando eles são budistas, tá? Hoje, a maioria dos uigures, acho que todos são muçulmanos, depois do século X em diante. Isso aqui vem da região de Turfan, das regiões mais ocidentais da China, encontrado em Bezirk. Isso aqui vem da coleção do Museu de Arte Asiática de Berlim. Então, a prosperidade, essas rotas também não são apenas terrestres, tá, gente? Parece que eu estou sempre falando que é algo terrestre, mas também você tem um desdobramento disso no Sudeste Asiático, que vai também resultar em ascensão de grandes impérios, grandes reinos, né? Então, por exemplo, em laranja aí, o reino de Srivijaya, em vermelho, mais ao sul, você tem o reino de Kediri,
Em amarelo você tem Jampa na costa sul-vietnamita e em rosa, um pouco mais na região do delta do rio Mekong, o Império Khmer. Isso muito em cima das possibilidades, por exemplo, no Império Khmer, magnífico, você teve a riqueza em torno também da fertilidade excepcional do rio Mekong, tá? Mas também das rotas comerciais marítimas dessa região, que faz a ligação do Oceano Índico com o mar da China Meridional, com as ilhas das Filipinas, com as ilhas das especiarias ali da Indonésia, e por assim vai, é uma região estratégica, né? Então, quando os mongóis chegam e tomam controle no século XIII, isso é alavancado também, né? Você tem um reino que vai ter mudanças, né? Na verdade, o Srivijaya em laranja vai cair no século XIV, Kediri depois vai ser suplantado no século XV por Majapahit. Adiantei nisso aquele oportunista que aproveitou uma missão punitiva dos mongóis, que foi enviado para Java. E também o reino de Champa se fortalece com os contatos com os chineses, né, na costa sul vietnamita, no primeiro momento. E o Império Khmer, né, que vai trazer toda a sua carga indo-budista, aí a região oeste de Champa, nos séculos 12 e 13. Não, 12 e 13 já tem um declínio Khmer, que na verdade isso... Não, antes de ir para o reino Khmer, queria mostrar que esse alcance do indo-budismo chega na ilha de Java. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é em Borobudur, no Planalto Central Javanês. Isso aqui é uma montanha inteira, um monte inteiro, que depois foi esculpido, construído uma mandala. Isso aqui é para ser feito uma circunvalação em torno, para ascender até você chegar à parte mais alta aqui desse monte em Borobudur, século IX. Então, o regente aqui, ele faz a máxima expressão da devoção do budismo, a tornar essa região uma das mais sagradas do budismo mahayana. Então, o budismo chega aqui muito antes do Islã, em Java. Aqui nas proximidades também, você também tem templos hindus magníficos também, em Prambanan, né, próximos aqui de Borobudur. Um outro regente quer promover o hinduísmo, né? Você tem nessas paredes aqui de circunvalação, nessa mandala, uma forma de monte em Borobudur, você tem retratos pictóricos das várias encarnações passadas que servem de lição para os peregrinos que chegam aqui, que são os chamados contos de Jataka, né? As centenas de encarnações passadas do Buda Shakyamuni. Então, o peregrino, quando ele vai circunambulando, ele vai aprendendo com cada lição de cada encarnação, de centenas de encarnações passadas do Buda Shakyamuni. O Buda de nossa era, tá, gente? Deixa eu passar aqui. Aqui tem o Império Khmer, né? Eu sou absolutamente apaixonado pelo Império Khmer. Floresce aí do século IX, vai até o seu declínio no século XIV. À esquerda temos aí a visão do mausoléu imenso, construído por Suryavarman II, em homenagem a Vishnu, né? Então, uma expressão hindu. E com esses montes aí presentes, 5 grandes torres, ele está representando as moradias sagradas dos deuses, num mítico lugar no Himalaia, né, que é chamado Monte Meru. Né? Então, na verdade, é uma expressão do hinduísmo e depois o budismo que se consolida na região do Mekong já há muitos séculos. Você tem relatos anteriores, na época de Funan, antes do Império Khmer, do shivaísmo já está presente. Então, já chegaram brahmanes ali na região do Camboja anteriormente. Depois chegam budistas e também promovem. Então, há uma mescla do indo-budismo nessa região do Sudeste Asiático. Né? E depois outro rei Khmer, no início do século XIII, chamado Jayavarman VII, ele se converte ao budismo mahayano. Não era a tradição dos anteriores. E aí, quando ele converte, ele quer provar o seu fervor e ele manda uma parte de uma outra capital próximos ali de Angkor Wat. Ele começa, então, a esculpir rostos de bodhisattvas, que é típico do budismo mahayano, né? Que são seres iluminados. Ele começa a esculpir esses rostos que hoje está em Bayonne. Então, tem aqui a figura desses rostos aqui, né? É a expressão
do budismo mahayano da época da conversão de Jayavarman VII. Gente, olha, o que tem de turista vindo nessa região é uma loucura. Isso aqui, para você conseguir tirar foto assim, é uma loucura. Você não consegue, porque Bayonne não é tão grande assim e é apinhado de turista, tá? Mas eu acho magníficas as expressões aqui do fervor de Jayavarman VII, esse rei Khmer do século XII, quando ele se converte ao budismo, e aí ele deixa um pouco a tradição do vishnuísmo anterior, que foi construído antes, nesse magnífico complexo de Angkor Wat, né, a cidade-templo, que é hoje a bandeira do Camboja, inclusive esse aqui, 5 magníficas torres que simbolizam a moradia dos deuses, né, o Monte Meru. Aí já chego numa outra parte que analisa o Islã. Né? O Islã, na verdade, claro, ele chega no século VIII, depois que os chineses e aliados são derrotados por aliados túrquicos com os vindos da dinastia Abbas, do califado Abbas, em 751, na Batalha de Talas. Normalmente se fala, então os chineses saem derrotados e o Islã chega. Mas eu acho que o Islã ele ganha muito mais proeminência a partir de várias ordens, ordens místicas do Islã, que elas ganham mais popularidade em várias regiões da Ásia, que são chamadas ordens sufis, né? Então, a partir do século XII, isso fica muito mais evidente. Uma das ordens evidentes aqui, deixa eu ir no mapa, é essa aqui que nasce em Bukhara, que vai ser chamada Ordem Naqshbandi. Né? Aqui está Naqshbandia, porque é uma irmandade, que uma parte vai para Trábilis, e depois vai aqui para a região mais do Cáucaso, outra vai para as regiões mais a oeste, e também chegou o Himalaia e além. Então, essa aqui é uma grande escola que vai ter presença na região da Ásia Central. Outra grande escola vai ter uma parte em Bagdá, que vai ser a ordem dos Qadiris, que depois chega no século XIV a ganhar uma popularidade com outro grande sábio sufi, que vai ser o Chiste, em Ajmer. E aqui depois começa a espalhar para outras regiões que o Islã sufi na Índia. Outras vertentes, até mesmo o Naqshbandi, depois entre os Sanusis também, chegam aqui em Sumatra, vão para Java, depois do século, para as rotas comerciais. Tá? Então é interessante que essas ordens sufis, elas não são tão... no primeiro momento, são pessoas que propagam um Islã muito mais aberto, flexível, e ele se adapta mais aos costumes locais. Então, isso que é interessante. Deixa só para o próximo slide para explicar melhor isso. Aqui você tem a figura do Moinuddin Chishti, que é uma das figuras sagradas no túmulo dele, na tumba dele é Dargah, em Ajmer, que eu visitei em Ajmer, na Índia. Essa Dargah dele é um local sagrado não somente para os muçulmanos, como também para muitos hindus indianos. Então, não significa que o que é do Islã é uma coisa separada. Não, a religiosidade ela é muito aberta, muito porosa, gente. Ela não é excludente com relação a isso. E ela vai muito contra uma doutrina mais ortodoxa de outros campos do Islã, que não permite a adoração de homens santos. No sufismo, isso é muito, muito comum. Né? Adoração de homens santos sufis. Como a tumba de Chishti, em Ajmer, no norte indiano. Tá? Outro vai vir também, o Baba Budan, do século XVI, que viveu no sul indiano, também vai ser muito venerado pela população indiana. Deixa eu só... Aqui é muito interessante isso aqui também. Ó. Isso aqui foi um outro santo sufi que pregou a ordem sufi dos Naqshbandi, vindos de Samarcanda, da região da Ásia Central, e depois ele morre na região aqui, hoje no sul do Cazaquistão, que vai ser o Ahmad Yazavi. Yazavi é interessante, porque Yazavi ele é um sábio, um santo sufi, que ele começa a ensinar os ensinamentos do sufismo, o Islã místico, na língua túrquica. Então, a população começa a entender mais a linguagem dele.
né? Então, de tal maneira que depois, quando ele morre, o túmulo dele, Timur, que vai ser um grande líder da região da Ásia Central, talvez só fica apenas atrás de Gengis Khan, ele manda construir e engrandecer seu túmulo no sul do Cazaquistão, né? E aí está evidente aí, né? Você tem a beleza estética nessa construção de uma arte timúrida, né? Que é inaugurado por Timur em diante, elementos apresentando o arco peça, né? Desde que Ctesifonte, que é o Iwan aqui presente, o arco pontudo, e também o uso de azulejos azulados e tijolos, que é chamada, alternados, que é chamada técnica de Banai. Timur fez isso aqui, ele quis deliberadamente fazer um dos maiores túmulos do mundo islâmico. Timur já era muçulmano, tá? E ele vai tentar engrandecer um dos maiores líderes da ordem Sufi Naqshbandi. Gente, para vocês terem uma ideia da beleza desses lugares, isso aqui é em Samarcanda, né? Aquela praça mais histórica ali do Registão, da região central de Samarcanda. Esse aqui é o complexo de Guri Amir, né? Que o túmulo que Timur mandou construir quando o seu neto ele morre prematuramente, e depois vai servir para ele, alguns dos seus descendentes familiares vão ser enterrados nesse complexo de Guri Amir. Timur, na verdade, foi um dos maiores líderes depois de Temutincan, né? Ele era um túrquico que depois vai promover uma série de avanços, desde contra os bizantinos, túrquicos, regiões ali contra a Índia, e também quase que chega, ele já estava no seu caminho para castigar chineses que pediram para o Timur se submeter como tributário ao Império Chinês, e ele ficou inconformado, né? Na época era o imperador Yongle da dinastia Ming chinesa, e ele tão conformado, ele falou assim, não, eu vou sair das minhas campanhas, que estavam indo muito bem, inclusive, contra alguns túrquicos na região da Anatólia, no oeste, e indo para o leste para tentar ir para as terras chinesas. Nesse caminho ele morre, né? Ele morre em 1408. E eu fico pensando se ele não tivesse morrido, porque ele é dos maiores líderes militares da história. E os chineses iam ter muito maus bocados se eles tivessem chegado nas terras chinesas. Claro, estou falando da contra-história, mas eu também sei da singularidade dessa figura que chama o Timur. E ele também promove muitas artes, o Timur, né? Então, ele tinha promovido aí toda a construção desse centro histórico de Samarcanda, acho que é uma das coisas mais lindas que tem hoje no Uzbequistão. Ele manda trazer os melhores artistas de todas as terras que ele domina, né, das campanhas que ele serve, ele embeleza, então, Samarcanda. Ele tinha se casado, e se orgulhava muito de ter se casado com um descendente do próprio Gengis Khan, que vai ser uma princesa chamada Saray Mulk Khanum. E ele gostava muito de se gabar se referir como o cunhado, né, o Girugin. Era o cunhado de Gengis Khan. Então ele tentava se colocar como o herdeiro digno de Gengis Khan, né? E é interessante que a própria Sarai, ela traz também esse apreço pelas artes. Então ela promove também os investimentos, patrocínio que Timur dá para a construção do complexo de Guri Amir em Samarcanda. Gente, isso aqui é uma coisa linda. Isso aqui, claro, o governo uzbeque, depois da queda da União Soviética, promoveu amplamente isso para tentar promover o nacionalismo uzbeque em cima de uma figura que nem era uzbeque, né? Mas veio para o Uzbequistão, que foi o próprio Timur. Isso aqui é um dos tesouros da humanidade. Se alguém tiver aqui a oportunidade de ir para visitar Samarcanda, vá. Não vão se arrepender, né? Estou quase aqui promovendo turismo. Aqui tem um outro descendente de Timur, que vai ser o Shah Rukh, que aí, nesse caso, você já tem uma decadência timúrida. Não, decadência do poder timúrida, tá? Porque, na verdade, a gente se refere a esse período como o renascimento timúrida. É um grande florescimento das artes islâmicas desse período, no século XIV, século XV, né? Chamado período do renascimento timúrida, um dos grandes momentos da arte islâmica no mundo.
E Sharuk, ele tinha enfraquecido essa parte mais ocidental e ele muda a capital das domínios timúridas um pouco mais para o sul e leste, para a região de Herat, hoje no Afeganistão. E ele promove muito as miniaturas que vêm da tradição persa, né, próximas. Então você tem aí, por exemplo, obras do grande épico persa, o Shahnameh, que foram feitas à mão do Baizongor, do século XV. Né? Então, o Sharuk, ele decide manter esse renascimento timúrida em Herat. Herat, na verdade, se torna a grande capital, centro de artes da arte timúrida islâmica, miniaturas, arquitetura que herda do que Timur tinha feito em Samarcanda, né, na Ásia Central. E depois Herat vai servir, depois, com o Behzad, vai servir de inspiração para outros artistas persas que vão promover uma série de miniaturas, arte do período Safávida, do século XV, XVI, no Irã. Né? E Sharuk, ele foi um grande patrono das artes, né? Inclusive, ele é casado com uma das suas esposas, que era descendente da linhagem persas, era Gawar Shad. Ele promove a construção da mesquita de Herat e de Mashhad. A mesquita de Herat, gente, no Afeganistão, é um tesouro da arquitetura islâmica. Um tesouro da arquitetura islâmica. O que eu fico inconformado, até um desabafo que eu faço com vocês. Eu fico inconformado. É como a gente, quando vai falar do Afeganistão, a gente simplesmente reduz a questão do que acontece com o Talibã, com relação aos Estados Unidos. É uma injustiça, porque eles têm uma história tão bonita, desde daqueles enormes Budas de Bamiyan, quando o budismo, na época do Kuchan, do Império Kuchan, tinha a vez. Você tem aquela leva de imigrantes mongóis, na época os mongóis dominaram, vieram para as terras afegãs, né? São os Hazaras, que têm olhos mais puxados, eles são muito diferentes dos afegãos, muitos deles xiitas, que são perseguidos hoje pelo regime talibã, que é sunita. Você tem a mesquita de Herat, a escola de miniaturas, a arte miniatura de Herat, que serviu de inspiração para as pinturas persas safávidas. É uma coisa extraordinária. Então, por favor, reduzir o Afeganistão apenas à questão que acontece nos últimos 20, 30 anos é uma ofensa. Sinceramente, esse aqui é o único desabafo, prometo não fazer mais ao longo da apresentação. Tá? Mas isso, por exemplo, a escola de Herat, promovidos por Sharuk, vai depois ser promovido. O Baizongor é um grande artista. O Baizongor, que eu falei agora há pouco, uma das obras dele, do Shahnameh, ele vai ser muito apoiado pela própria Gawar Shad, né, esposa de Sharuk. Então, temos aqui uma miniatura que ilustra o grande épico da língua persa, que vai ser o livro dos reis, o Shahnameh, que foi escrito por Ferdowsi no século X, uma corte de um líder afegão que era muito especializado, que vai ser o Mahmud Ghazni, no século X. O Shahnameh, na verdade, aqui tem uma outra figura do período timúrida, do épico Shahnameh. Aqui você tem, inclusive, já presente os tapetes persas, né? E depois vai ser muito promovido pelos safávidas como uma mercadoria que vai ser muito valorizada nas rotas terrestres da Rota da Seda. Né? O Shahnameh, ele é o maior épico da língua persa hoje, tá? Inclusive, quando eu fui no Irã, tem desenhos animados, você tem nas escolas ensinados, você tem desde criancinha até o mais velho, mesmo analfabeto, ele sabe cantar versos do épico dos reis, do Shahnameh. Isso é um tesouro da literatura universal, né? O Shahnameh, o épico dos reis. Aqui temos outra expressão do Sufi. No caso, aqui você tem dois grandes escritores, o Jami e o Alisher Navoy. O Navoy está aí, à esquerda. Que levam mais ainda para populações túrquicas a mensagem dos sufis. Na direita aí você tem uma obra do miniaturista Behzad, que veio de Herat, tá? Ele vai ser, aqui é o sítio de Esmirna, na época que Timur ele sitia Esmirna, na Anatólia, né? Em 1402 ele toma a cidade de Esmirna na Anatólia. Mas o Navoy é interessante, porque o Navoy ele foi aluno de Jami, que é um dos maiores escritores sufis, que o Jami tinha sido um seguidor das ideias do Bin Arabi. E o Bin Arabi entendia que o
um Sufi deveria dedicar toda a sua força à contemplação, ao amor divino e ao espalhamento da mensagem pelo mundo. Então, Navoy, sendo discípulo de Jami, que foi discípulo de Ibn Arabi, Navoy ele continua isso. Ele passa, inclusive, a falar em túrquico, e não persa, que era valorizado nas cortes da Ásia Central, alcança mais os ensinamentos islâmicos para a população da Ásia Central. E Navoy vai além. Ele depois vai promover a fundação de uma escrita da língua túrquica, uma escrita de Chagatai, que vai concorrer depois com a escrita persa na Ásia Central. Então, uma obra que chama Comparação das Duas Línguas, ele vai tentar valorizar a língua túrquica, E a figura de Navoy hoje é reverenciado no seu legado da língua túrquica no Afeganistão, Turcomenistão, regiões ocidentais da China, Xinjiang, e vários países da Ásia Central. Ele aqui, está aqui. Isso aqui é uma das obras-primas de Behzad. Behzad é um dos maiores artistas do Renascimento timúrida, tá? A composição de cores é uma coisa... É loucura, gente. Eu só estou trazendo assim, uma pontinha para vocês. Tem muita coisa. Outro regente de Samarcanda, que faz parte do Renascimento timúrida, vai ser o Ulugh Beg. Ele é um descendente de Timur, no século XV. Ele, como Shahrukh, ele vai ser um homem das letras e do conhecimento. Ele, meados do século XV, quando ele assume a regência de Samarcanda, ele manda construir várias escolas e obras de observação astronômica. Ele tinha uma paixão pela astronomia. E depois ele, inclusive, vai ser sepultado junto com o Timur, no Guri Amir, como eu mostrei para vocês. E é interessante porque aqui temos uma espécie de regente de Samarcanda que promove construções da educação e do conhecimento. É quase uma espécie de filósofo rei que temos aqui. É claro que a força política dele não era como de Timur, mas você tem um ideário de conhecimento da educação do século XV, do Renascimento timúrida, que é uma coisa impressionante. Eu comparo o Renascimento timúrida, a força, como o Renascimento italiano. A expressão artística do conhecimento, do patrocínio das artes e do conhecimento, que é uma coisa assustadora. E tão assustador quanto é o nosso desconhecimento disso, quando a gente estuda história, quando a gente estuda a arte da humanidade, Aqui você tem, já estou indo um pouco além, porque aqui, no caso, você tem um outro líder que vai surgir no século XVI, que vai, clamar ser descendente de Timur. E ele não é tão bem sucedido quanto a Samarcanda, porque ele quer recriar o Império de Timur. E ele não consegue. Então, o nome dele é Babur. E Babur ele desce, então, um pouco mais para a região sul, no Paquistão atual, e ele conquista a cidade de Lahore, no Paquistão, em 1524. E ele fica ali, porque o Babur ele gostava do clima ameno, de terras mais altas. Então ele não queria descer para a Índia, apesar da Índia já ser fabulosamente rica da época, e ser controlado por alguns sultões que o Babur vai derrotar, que é a dinastia Lodi, ali próximos em Delhi. Ele decide construir a sua capital em Lahore, que é muito mais amena, que lembra mais o clima da Ásia Central, e não tão quente e úmido como outras terras mais ao sul na Índia. E ele começa a construir uma série de jardins, carregando com ele a tradição persa, dos jardins simétricos, com águas correntes, remetendo à ideia do paraíso, E aqui ele então constrói os jardins de Lahore, e aqui está evidente os 4 quadrantes da jardinagem persa, que é o Shahbagh, 4 quadrantes. Esse mesmo conceito da água e dos quadrantes você observa depois no Taj Mahal, que foi construído pelo Shah Jahan, um descendente da dinastia Mogol, que foi inaugurado por Babur na Índia, que eventualmente eles tomam o norte da Índia. Você tem antes Shah Jahan, o Jahangir, o Akbar, mas o Shah Jahan ele constrói, ele talvez uma das construções mais belas da humanidade, que ele constrói para sua esposa que tinha morrido, mas a jardinagem persa ela fica muito evidente aqui na frente do Taj Mahal em Agra, na Índia, tá? Eu estou preocupado com o tempo. Bom, aqui
já temos a entrada do Islã no Sudeste Asiático, né? Então, pelas rotas marítimas, também chega às regiões de Java, como eu falei para vocês, né? Os sufis são muito importantes nisso. Então, num deles, você tem hoje em Java um conto que 9 homens santos sufis chegaram em Java e levaram a mensagem do sufi Islã em Java, chamados Wali Songo, os 9 homens santos. E esses sufis, eles trouxeram o Islã, popularizaram entre comerciantes e navegadores, né, que começaram a controlar as rotas marítimas do Sudeste Asiático pelos muçulmanos, a partir do século XIII em diante. Tanto que depois os portugueses, quando chegam, no século XV, XVI, eles querem tirar o domínio das rotas marítimas do Oceano Índico, Sudeste Asiático, dos muçulmanos. Então, não é à toa isso, né? Estamos falando aí do século XIII, XIV, um domínio das rotas marítimas, Oceano Índico, Sudeste Asiático, por comerciantes, navegadores muçulmanos. Tá? É interessante que quando o Islã começa a se alastrar em Java, começam elites locais começam a converter o Islã, também pela possibilidade de ganho de poderio, de riqueza, com que estava sendo tomado pelas rotas marítimas, e aquela elite anterior, que era indo-budista em Java, alguns deles fogem e vão para a ilha vizinha de Java, que é em Bali. Então levam ali, junto com casas que já tinham estabelecido da tradição hindu em Bali, permanece ali a tradição hindu separada em Bali, do lado de Java. E Java começa, então, a ter um alastramento do Islã a partir do século XIII em diante. Emiliano, você vê que Oi. Minha sugestão vai ser você ir até mais ou menos a metade hoje, depois a gente deixar para fazer Tá um bom. módulo 2, assim. Então, entre o slide 40 e onde a gente está agora, até os 50 e pouco, você escolhe o corte aí. Tá bom, é mesmo. Eu tenho muita coisa. A gente pode depois combinar uma outra oportunidade. Me perdoem, tá, gente? Tem muita coisa aqui. Então, eu vou dar um recorte mais rápido possível para abrir para as sugestões de vocês. Eu me empolgo aqui, tá? Então, vocês perceberam. Mas, por exemplo, você percebe que aqui a escrita árabe ela foi incorporada na língua malaia e era a língua franca da região do Sudeste Asiático, e elas compuseram a cânone do que é depois codificado nas leis comerciais islâmicas, chamadas leis de Malaca. O próprio sultão de Malaca tinha se convertido no século XV para o Islã, né? E até mesmo os portugueses, quando chegam e tomam Malaca, eles combatem esse sultão, um sultão de Malaca, né? Na Península Malaia atual. A escrita malaia em caracteres arábicos é chamada Jawi. Ela era a língua franca da região até o século XVIII, XIX, quando o malaio ela começa a ter os contornos de línguas romanizadas, que eles falam as letras latinas, o Tulisan, Rumi. Né? Hoje, por exemplo, até existe um sultanato hoje no norte da ilha de Bornéu, que chama Brunei. Brunei até hoje é um sultanato. Eles preservam ainda a escrita Jawi. Ela é co-oficial com a escrita romanizada na região. Né? Mas aí eu vou dar um corte aqui em Java, porque o sufismo chega aqui, e isso é relatado por um grande almirante. É até legal fazer essa provocação para vocês voltarem numa próxima oportunidade. Um grande almirante que começa a vir no início da dinastia Ming, do século XV, XIV, que vai ser um eunuco muçulmano, muito promovido pelo imperador Ming chinês, que vai ser o Chong-ho, né, o almirante Chong-ho, que vai promover uma série de expedições navais que vão espalhar nas regiões do Oceano Índico, da costa da África Oriental. E quando um dos seus cronistas chega na ilha de Java, Marwan, ele relata que existe já ali muitos muçulmanos na ilha, no século XV, muitos chineses, que eram muçulmanos, inclusive esses chineses, e javaneses diversos. Né? E aqui temos o sufismo que começa a se alastrar, relatos, inclusive, que são feitos de sufis que promovem feitos milagrosos, que ganham a atração popular, né? O apelo popular, que são chamados karamats. Então, veja, o que eu acho interessante aqui é que o Islã, quando ele não chega com aquela ortodoxia doutrinária, como a gente conhece. Ele chega com os sufis, mas ele se adapta à religiosidade javanesa local, de figuras santas que promoviam curas e feitos milagrosos. Né? Então é interessante como é que a gente vê, um pouco a pouco,
E até gostaria até de já parar um pouco os slides. Infelizmente, tem muita coisa, gente. Você vê, eu tenho aqui, ó, eu estou num slide 44. Deveria chegar até... Peraí, deveria 94. chegar até 94, né? Então, eu ainda devo vocês muita coisa ainda. Mas eu não queria perder a riqueza dos detalhes. Então, me perdoem que eu não consegui falar. Eu acho que é mais interessante se vocês me darem um feedback. Eu acho que vocês também podem ter acesso depois dos slides, eu posso disponibilizar isso para vocês. E, claro, eu fico devendo a segunda parte, tá, Lina? Para vocês. É muita coisa. Se eu fosse falar rápido, eu ia ser muito sumário e não seria legal. Porque eu queria que vocês entendessem como é que é rica a história das interações asiáticas. Ela é muito interessante, os personagens, as obras que começam a aparecer. Então, eu peço desculpas, eu fico devendo a segunda metade. Não precisa pedir desculpas, professor. Acho melhor ainda aprofundar e ser mais, dividir em duas partes, é mais interessante, assim. E, nossa, o pessoal aqui no chat estava comentando, assim, como existe um desconhecimento, né? Um desconhecimento da nossa parte, assim, mas inclusive de acesso à informação sobre isso, né? De visibilidade. Eu estudo bastante história asiática, mas especialmente focado em Japão, China. Então, quando você falou até brinquei, você falou do Timur, o cunhado de Gengis Khan, mas ele foi muito mais do que isso, ele não foi só o cunhado, né? Ele foi responsável, como você falou, pelo renascimento, né?